Boa noite a todos. Estamos no capítulo 12, que nós falamos da perfeição moral. É a parte do livro dos Espíritos em que o enfoque é a nossa reforma íntima, nosso aprimoramento de condutas, nossas virtudes. E estudamos um pouquinho sobre a melhor das virtudes, né, na aula passada. O desapego, o desprendimento de nós mesmos, a caridade pura, a caridade singela, humilde, sem interesses particulares. Então, nós falamos um pouquinho disso, e hoje estamos numa pergunta ligada às nossas condições materiais na Terra. A pergunta é 896. Então, Kardec traz a seguinte questão à espiritualidade. Há pessoas desinteressadas, aqui está falando do material, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Então, vamos entender primeiro a pergunta, né? Nesse livro é importante a gente entender a pergunta. É uma linguagem mais difícil, mais antiga. Kardec pergunta à espiritualidade se aquele que é perdulário, aquele que não se importa com suas riquezas materiais e as dispensa sem direcionamento, tem valor esse desapego? Como é esta questão? Esse irmão já superou o egoísmo? Já consegue doar o que tem? Ou ele não tem uma certa responsabilidade sobre a missão dada em suas mãos? A espiritualidade nos explica que o desapego é uma graça, desapego é uma conquista, vamos dizer assim. No entanto, o desapego para o oferecimento do que temos com um fim e um objetivo ao nosso semelhante. Nós pegarmos os nossos bens e despendermos estes bens somente aos nossos interesses, sem nenhum apego, então eu vou gastar tudo que eu tenho, eu não tenho preocupação nenhuma, eu não me importo com dinheiro. Para a espiritualidade, nós teremos que responder mediante este descompromisso com aquilo que nos é oferecido. O que a gente pode entender? Enquanto eu estou ali gastando tudo que tenho de qualquer maneira, sem nenhuma preocupação, qual o direcionamento desse dinheiro, eu estou abrindo mão de uma condição espiritual que me foi oferecida, que é ter bens para construir a felicidade do meu irmão, através de auxílio, através da caridade aos necessitados, através de oportunidades de trabalho, oportunidades de estudo, de ensinamento, de vivências múltiplas, onde o meu desapego não significa que que eu já cresci espiritualmente. É um desleixo, um não apropriamento adequado aos bens terrenos. Então, a espiritualidade nos dá esse alerta, não é? Como é o meu desapego? Eu gasto tudo porque eu não ligo, mas existe um fim, um direcionamento a isto? Então, a resposta dos espíritos: tem o desinteresse, porém, o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. Então, as pessoas perdulárias que gastam muito dinheiro sem a menor responsabilidade do que estão fazendo, é falta de responsabilidade espiritual. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é para outros para ser desperdiçada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão que prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que poderiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter estancado, com o dinheiro
que deram aos que dele não precisam. Então, o que essa resposta nos pede? O equilíbrio. O equilíbrio de não guardar tudo que temos, né? A pessoa que é muito apegada e não consegue gastar, e nem a pessoa perdulária, que não tem um objetivo no uso material dos seus bens. Então, o que o alto pede? Um equilíbrio. Esse equilíbrio é um treino também para nós. Independente da condição que temos material, é um pedido de equilíbrio. O que eu posso dispensar do pouco que eu tenho, do mais ou menos que eu tenho? Como eu posso direcionar isso em prol do meu desenvolvimento e do meu semelhante? Está tudo envolvido na vaidade, na ostentação, ou eu estou conseguindo direcionar esses bens à produtividade espiritual, emocional, material do meu semelhante e minha mesma? Como é que eu estou agindo? É uma reflexão para nós, que vem essa maturidade com o nosso crescimento espiritual. Quando é tocado dentro de nós a ideia de que aquilo pode sanar a dor do meu semelhante. Quando nós percebemos que um alimento sana a fome, um dinheiro pode ajudar no medicamento, enfim, quantas dores podem ser interrompidas com o equilíbrio que nós tivermos dos bens materiais. Merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Qual é a pergunta? Quando eu faço bem, eu fico pensando do que eu vou receber de volta, não aqui materialmente, na vida terrena. Eu fico pensando que eu terei graças divinas, espirituais. Nós ainda estamos numa condição espiritual de não conseguir ainda uma evolução sublime a ponto de ser totalmente desapegado, né? Nós sempre temos ali um juízo das nossas doações, das nossas ações, o que elas representam. O kardecismo nos ensina muito a lei de causa e efeito. Então, para nós, é uma reflexão já espontânea, sabermos que tudo que nós fazemos terá um retorno positivo quando agimos no bem da caridade. Isto vem espontaneamente para nós. A espiritualidade fala na benesse, na grandiosidade daquele que nem pensa no que o espera fazendo o bem. É o bem pelo bem, sem nenhum interesse nem mesmo de crescimento espiritual. É a perfeição. Nós ainda avaliamos, né? Então, o que a espiritualidade responde? Toda vez que nós estamos visando algo para nós ainda temos apegos. Eu faço porque eu vou ter crescimento espiritual. É uma coisa boa para mim? Sim. Então, tudo bem. Nós ainda não conseguimos aquele desprendimento absoluto. Nós sabemos que fazendo bem, nós teremos uma recompensa espiritual. Uma recompensa que não é externa, é uma recompensa interna. É uma paz interior. É a sensação da missão cumprida. É o exercício da caridade pura que Kardec nos ensina, que o Pai nos revelou. Então, o que a espiritualidade responde para nós? O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Então, esta é a meta, né? O desinteresse absoluto é a meta. Mas nós estamos ainda construindo esta perfeição, estamos ainda a caminho dela. Se nós não temos uma vaidade direta quando nós fazemos o bem, já estamos avançando. Quando nós não esperamos retorno do nosso irmão, já estamos avançando. E quando nós fazemos o bem sem esperar a força espiritual, aí nós estamos evoluídos mesmo. Nós estamos num desprendimento profundo, onde o objetivo da caridade é simplesmente ver a felicidade do nosso irmão.
Nós estamos chegando lá, estamos a caminho disso. Mas ainda estamos num planeta que impera a vaidade, o egoísmo no sentido de pensarmos em nós antes do outro, e isso inclui a evolução espiritual. Se eu fizer o bem, eu vou crescer espiritualmente. Isso é natural esperarmos, porque nós estudamos a lei de causa e efeito, né? Então, existem espíritos que fazem o bem sem nenhuma espera de retorno espiritual, sem dúvida. Tivemos o Cristo, temos os grandes emissários, temos os grandes representantes do alto na Terra. Mas nós geralmente pensamos, eu estou agindo no bem, Deus vai me contemplar, eu vou receber uma força, né? E tudo bem. Nós ainda precisamos desse consolo nas nossas atitudes. Eu fazendo bem, eu vou crescer espiritualmente. E é uma verdade, tá bom? Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Então a espiritualidade diz para nós, não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo, sofre, já se acha num grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então nós vamos ali refletindo aos poucos no nosso trabalho espiritual, no nosso trabalho social, no nosso trabalho do dia a dia, como alunos do centro, da Seara, como trabalhadores, enfim. Ou nas minhas ações espontâneas na sociedade e na família, nós esperamos sempre um crescimento. Mas cada vez mais que esta ação não passe pelo nosso interesse pessoal. Tá? Então, nós vamos mudando. Não é algo que nós conseguimos imediatamente, nós vamos trabalhando isso. E a cada vez que nós agimos na caridade, talvez pensar que, bom, meu semelhante está feliz. Eu fiz pelo meu semelhante. Um exemplo disso é o trabalho espiritual na Seara, em todos os centros. Quando nós estamos numa sala de cura, numa sala de tratamento, se nós não pensarmos no nosso semelhante, nós não conseguimos realizar o trabalho. Automaticamente nós somos ajudados. Mas se o seu pensamento é ser ajudado antes do irmão, você está fora da corrente. Você não permanecerá na corrente de trabalho espiritual. Então, o exercício da prece, do trabalho, da oração, né, é um crescimento muito grande espiritual. Por quê? Porque nos obriga a educar o nosso pensamento. Por isso que eu digo, os alunos que estão na Seara, os nossos alunos de quarta-feira, que eles pensem nessa possibilidade sempre do trabalho, no exercício da doação energética, no exercício da doação de pensamento. Porque ali, de forma prática, você entende que se você tiver um pensamento egoísta, você não auxilia o irmão em cura. Você está ali única e exclusivamente para o bem-estar daquele semelhante que você acredita que você pode fazer alguma coisa pela sua doação animal, pela sua doação de fluido animal, fluido vital, auxiliar o irmão. Com a humildade de saber que quem cura é a espiritualidade. Mas que se seu pensamento não for de amor, você não estará na corrente. Ou seja, você não estará ali na equipe de tratamento. Então, quando nós fazemos uma prece, essas perguntas podem nos trazer essa reflexão. Quando nós estamos orando, que seja feito esse trabalho em nós. Né? Eu não vou rezar a fazer várias leituras ou assistir a aula aqui para limpar a minha consciência, mas sim porque o que estamos estudando pode nos trazer um crescimento. E aquilo que eu faço em oração não é para
cumprir o dia ali, né, a penitência, mas sim que aquilo seja algo para o meu semelhante, que aquilo leve ao meu semelhante uma boa energia, um bom pensamento. Tá bom? Então, essas perguntas, elas parecem simples quando nós lemos, mas se nós observarmos aqui a representação espiritual na nossa transformação íntima, elas são muito fortes. Certo? Então, continuando aqui a resposta dos espíritos, que lhe permitirá alcançar a felicidade, tá? Faz o bem do seu, ao contrário do seu irmão, que faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural de seu coração. Né? Pergunta 897b, continua o tema. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emandarmos-nos, vencermos de nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos, de nos elevarmos? Veja bem, a pergunta aqui muda um pouquinho, vamos entender essa pergunta. Está querendo dizer o seguinte: quando eu sintonizo a vida espiritual, seja por estudo, por oração, pela prática da caridade, pela prática do exercício mediúnico, enfim, as diferentes formas que eu me ligo ao alto, quando eu sei que esta ligação me favorecerá espiritualmente, eu estou sendo limitada espiritualmente, eu estou sendo egoísta, e a espiritualidade diz para nós que não. Que toda vez que nós nos ligamos de alguma forma ao alto, com o desejo de nos aproximar de Deus, nós jamais estamos pensando num merecimento, então eu vou rezar para ter uma proximidade com Deus. Toda a prática de pensamento a nos ligarmos a Deus é meritória e ela fará com que haja essa aproximação. Claro, quando nós temos o coração aberto. Então, o que define a aproximação? O meu pensamento, mas principalmente o meu desejo íntimo de estar conectado ao alto através da minha centelha espiritual. Todos nós trazemos o nosso Deus interno, a nossa centelha espiritual, o nosso reflexo divino, e quando nós, nas nossas práticas diversas, nos conectamos a ela e ao alto, né, temos aí o reflexo desta centelha através do alto, nós não estamos aí agindo de forma interesseira, vamos dizer assim. Então a espiritualidade nos fala, não façam pelo outro pensando no que vocês vão receber. Não façam pelo outro somente pensando que vocês vão ganhar o céu. Mas quando se ligarem ao alto, vocês estão em todo o direito de se sentirem conectados à vida espiritual. Ou seja, o nosso íntimo clama pelo espiritual. E isso é lícito, como diz a espiritualidade, né? Então ele fala, não há querer vantagem quando nos ligamos a Deus, quando nos estamos em conexão com o espiritual. Então ele fala, não quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa, cada uma das suas boas ações, render na vida futura, tanto quanto a vida terrena. Agora ele diz, nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus. Nos aproximarmos de Deus é um desejo natural e íntimo dentro de nós. Nós somos impulsionados à evolução porque nós carregamos a centelha sagrada. Então, nós somos impulsionados a essa conexão com Deus. Como nós falamos na aula passada, o nosso natural é buscar a perfeição. O nosso caminho natural é buscar a melhora. É o crescimento espiritual, é a construção da reforma íntima. Nós podemos aí capengar em alguns momentos, mas esse impulso interno vai nos levar sempre para o crescimento, sempre vai nos sugerir a mudança. Através do quê?
de uma consciência que é a arbitrariedade do nosso espírito. Ela vai nos dizer ali como estamos procedendo, pelo mal-estar. Ai, que mal-estar, nossa, eu fiz aquilo, não estou me sentindo bem com aquilo que eu fiz. É o alerta íntimo da onde nós temos que caminhar, de como nós temos que caminhar. Então ele fala, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual todos um dia tendem a ir. É o nosso caminho, aquilo que nós falamos na aula passada. O nosso caminho é a perfeição. O nosso caminho é a volta à casa ao Pai. Não há outro caminho. Então, quando nós temos uma ação pensando que isso nos liga a Deus, isso é muito lindo. Ao contrário do que fala a pergunta anterior. Quando eu faço medindo se eu vou ganhar uma casa no céu, se eu vou ter meus bônus horas. Infelizmente, a gente não faz essa conta. Não vou dizer que não, porque eu faço. Ah, então eu vou fazer isso, aí eu preciso pegar mais um dia, eu vou trabalhar mais. Às vezes eu estava falando para a Rose, né, que eu estava cansada, já me deu uma culpa, Rose. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer se eu não trabalhar e tenho que trabalhar? Porque eu estou na casa há muitos anos, né? Então eu falo assim, meu Deus, como é que vai ser? A gente se cobra muito, né? A gente tem essa relação de troca ainda. Mas isso vai mudando no nosso sentimento, vai mudando quando nós fazemos o trabalho e a oração e tudo que é íntimo, espiritual, por pura caridade, por pura vontade de servir, por puro amor ao Cristo, por puro amor à verdade do Pai. Aí que é lindo, né? Quando a gente faz aquela que ninguém vê, como disse Jesus, o óbolo da viúva, ninguém viu, foi aquela coisa difícil para ela, porque ela deu tudo, mas ela fez com tanta alegria, com tanta vontade de servir. E é esse o mérito do bem-estar, da nossa ligação íntima com Deus. Tá bom? 898. Sendo a vida corpórea apenas uma... Aí muda um pouquinho o assunto. Uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforçarmos por adquirir conhecimento científico que só dizem respeito às coisas e às necessidades materiais? Vejam essa pergunta, vamos entender a pergunta. Se nós estamos aqui na Terra e vamos para a espiritualidade um dia, e talvez muitas das coisas que eu utilizo aqui, eu não vou reverberar na espiritualidade, é importante eu estar focando tanto o meu estudo, as coisas materiais, as ciências da Terra. Nós estudamos aqui, antes de ler a resposta, nós estudamos aqui neste livro, que tudo que nós aprendemos ficará registrado no nosso espírito, fazendo conexões e auxílios aos nossos futuros aprendizados. Nada que é estudado, nada que é conhecido nesta vida será desperdiçado. Nós sabemos que a ciência nós dividimos por áreas porque nós somos limitados ainda. Então nós estudamos matemática, nós estudamos a física, como ciências diferentes, como ciências individuais. No entanto, a perfeição do universo nos mostra que todas as ciências estão interligadas. A matemática, a biologia, tudo tem uma lógica de vida universal perfeita, onde todas as ciências se conectam. Então, o que eu estudo na Terra terá conexão com os conhecimentos espirituais futuros, terá conexão com a lógica de aprendizado do universo. Então, eu posso estudar geometria hoje, falar isso aqui é para a Terra, é para fazer um cálculo aqui na Terra, na engenharia, na construção. Essa geometria, ela reflete em todo o universo, em toda a lógica universal. Tudo o que eu estudo a vida animal, eu estou estudando o ciclo de vida da natureza do divino. Toda a criação tem uma lógica científica. Então a gente vem para a Terra, estuda uma área, estuda uma profissão, e acha que é muito diferente das outras. Mas quando nós crescemos espiritualmente e intelectualmente, nós começamos a entender os entrelaços, né? As intermediações entre as ciências. O que hoje tem sido feito já.
Quando a gente vê a biotecnologia, quando a gente vê várias áreas, que as ciências já se comunicam. E antes não acontecia isso. O que é isso? Evolução do nosso planeta. Tá? Que o homem consiga usar isso para o bem, porque às vezes ele utiliza esse conhecimento todo para o mal. Não é? Quando a gente pensa nas divisões do átomo, o que o homem poderia estar construindo com o controle da divisão atômica, enquanto ele faz bomba atômica, ele poderia fazer outros metais, construir outros instrumentos de locomoção na área da medicina. Como nós estamos aproveitando isso? Aí vem o caráter do homem. Mas a ciência vai progredindo e vai mostrando para nós que tudo que nós estamos estudando aqui terá importância nas nossas futuras encarnações. Então, apesar de irmos para um local semimaterial, porque a gente nunca diz que o plano da quarta, quinta dimensão é só etéreo, porque não é. O nosso perispírito, o nosso corpo perispiritual, ele não é totalmente sutil lá na vida espiritual, ele tem uma parte ainda de densidade material, mas vamos dizer que a gente vai para uma vida espiritual, pensando a grosso modo, largamos a matéria. O que nós estudamos aqui sobre a matéria tem reflexo no espiritual também. Tanto que lá nós vamos estudar também a matemática, também a biologia, também a linguagem, a medicina, nós vamos estudar tudo. Lembrando que as ciências começam lá e repercutem aqui. Não é o homem que descobre a ciência, mas a espiritualidade que nos fornece recursos para o desenvolvimento científico, baseado nas descobertas e maturação no plano espiritual. Então, tudo é necessário ser estudado. Quanto mais estudarmos, mais o cérebro se aprimora, mais o espírito se enriquece, e mais o espírito começa a entender que ele pouco sabe. Quanto mais ele estuda, ele vê o quanto ele precisa estudar. Então, não vamos desperdiçar este tempo na Terra. Estudem. Vamos estudar. Seja o livro dos espíritos, seja a área profissional, seja livros de autoajuda, o que precisar estudar. Seja medicina, seja biologia, vamos estudar. Estávamos falando da música, né, Rose? Como a música, ela interfere na vibração espiritual. O som é uma frequência. Existe hoje, na medicina, uma ideia, uma linha, que fala que alguns pacientes com CA, que é o câncer, estão sendo tratados com frequências de músicas que atingem a matéria, envolvem o cérebro do indivíduo, envolvem a sua vibração, alterando a frequência e interferindo nos nódulos de CA. Então vejam, será que as coisas estão tão separadas assim? Tudo é frequência, tudo é energia. Então, tudo que a gente estudar vai ser necessário. Inclusive, estudar música é um exercício maravilhoso para o espírito. Agora, que música estamos ouvindo? Se a nossa música for uma música de frequência baixa, só vai complicar a nossa vida. Parece conversa de uma pessoa mais velha que eu estou falando, né? Olha o que você está ouvindo. Mas quando a gente entende que o som, ele interfere diretamente na nossa vibração espiritual, a gente começaria a ouvir um pouquinho mais de músicas de sopros, sons da natureza. Os sons da natureza são curadores. É só pôr lá eu não sei o nome, meu filho que liga lá um negócio, um aplicativo que tem som, tem música. É só achar lá, frequência tal, sons da natureza, sopros. Sopros é lindo, porque é a flauta com os sons da natureza, são instrumentos de sopro mesmo. Gaita, junto com os sons da natureza. É muito lindo, tá? Acho que era Cero Corá, que a gente ouvia na Seara muitos anos atrás, né, Rose? Né, Dora? Eu acho que é Cero Corá, que é um grupo maravilhoso, que usa a natureza com sopros. É muito lindo, a gente usava muito na Seara. Bem, deixa eu ver que horas são. 35, dá para fazer mais uma. Então, a resposta. Sem dúvida, primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois o vosso espírito subirá mais depressa,
se já houver progredido a inteligência. Lembrando, nós estamos aqui para 2 desenvolvimentos, moral e intelectual. Não intelectual escolar, mas o cérebro desenvolvendo a sua criação, a sua capacidade de compreensão e o espírito aprimorando a sua acuidade interpretativa, analítica, tá? Isso, o espírito vai levar isso para as outras vidas. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso. Porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetua em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito. Então, eu estou cozinhando. O que eu estou estudando? Estou estudando química quando eu cozinho. Eu estou estudando as ligações das moléculas. E o tempo todo nós estamos aprendendo. Ah, mas é a prática, eu não entendo nada. Não tem problema. Lá na frente você vai fazer as associações. Lá na frente a gente vai entender. Qual é o aprendizado maior para nós aqui na Seara? O aprendizado do equilíbrio do nosso pensar. Tá difícil pensar bom, pensar positivo? Às vezes fica. Num mundo tão difícil, né? Eu mesma, né, Rô? O dia que eu fui fazer o tratamento, a cabeça estava assim. A Rose falou, nossa, tua cabeça tá... Então, assim, por mais que a gente esteja aqui estudando, trabalhando, tem hora que a cabeça da gente, a frequência espiritual mental, baixa muito. Preocupação, problema, essa coisa de guerra, né, filho. Então, o que a gente faz? Tem o suporte da Seara para fazer os tratamentos. Mas dentro de casa, o que nós vamos fazer? A reflexão, a meditação, a prece, o estudo, a leitura, ouvir uma música que eleva o meu espírito, que eleva meu pensamento, estímulos salutares ao meu refazimento, né? Se alimentar adequadamente, permitir que o organismo tenha um refazimento diário por uma caminhadinha, seja ali dentro de casa mesmo, seja na base do prédio, a gente cuidar um pouquinho, porque a neurociência explica, eu achei isso muito interessante, eu não sabia disso, eu estudei isso essa semana. Quando você está com um pensamento negativo, e você começa a caminhar, por exemplo, começa a fazer um exercício físico, o direcionamento interno energético, olha como a natureza é linda, né? Automaticamente você não consegue pensar no problema. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eles explicam, os neurocientistas, que a pessoa não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ah, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. É meio mentira, a gente faz na sequência. Na sequência, correndo. Então, eu fecho a porta, aí eu vou pôr a panela para cozinhar, eu ligo o chuveiro, é a sequência. Mas a neurociência descobriu que se eu estou deprimida, estou com o pensamento baixo, medo, violência, guerra, filha, e eu começo a fazer uma atividade física, ou eu ouço uma música com uma frequência diferente, eu não consigo acoplar 2 pensamentos juntos. Eu nunca tinha percebido isso. Hoje a ciência explica para nós. Então, começou o pensamento baixar, depressão, a tristeza, né? Aquele pensamento de mágoa, revolta, começa a fazer alguma coisa. Busca mudar a frequência. Porque o cérebro automaticamente vai focar na mudança. Eu achei isso tão interessante, porque a gente pode falar, parece simples, mas façam uma experiência para vocês verem. Eu fiz... Marina, você está sem som. Nossa, desativou faz tempo? Não, agora, foi agora. Então tá bom. Bem, eu queria, antes de terminar essa pergunta, após terminar essa pergunta, falar para vocês o seguinte. Eu vou marcar aqui, Rose, em agosto nós vamos para 899. Nós vamos parar, agora, a Seara tem um tempinho aí de parada nos estudos, no curso da quarta-feira, no curso de hoje, a gente para em julho e volta nas primeiras semanas de agosto. Primeira semana de agosto nós voltamos.
Esse curso traz para nós, esse curso da segunda, muita reflexão, né? Traz muita, assim, coisas que nós ouvimos aqui e nós falamos, poxa, mas tem coisa que eu não consigo ainda, isso eu consigo, isso eu não consigo. Existe sempre uma reflexão do que os espíritos nos falam, que a gente sempre se avalia, o que dá para a gente conseguir. O que eu sugiro a vocês, nesse mês que nós estamos sem estudar, não é fazer essa reflexão do que nós conseguimos. Eu sugiro que toda segunda vocês abram o Evangelho, segundo o Espiritismo, e leiam uma passagem às 8 horas da noite, tá? Sem cobrança, sem flagelo, isso eu não consigo, isso eu consigo, porque essa aula da segunda dá uma cutucada na gente. Eu quero que vocês, nesse mês, tenham aí um refazimento energético com o Evangelho. Abram, leiam, fechem os olhos e se liguem a Deus. Só isso que eu peço a vocês. Tá bom? Que esse horário seja, não aí de reflexões tão intensas como a gente faz durante o ano nesse curso, mas de refazimento, que é o que eu vou fazer para mim também. Um refazimento espiritual, um fortalecimento de saúde, de pensamento, que o Evangelho nos traga a luz que nós precisamos nesse momento.